Oi, gente. Meu nome é Maria Eduarda. Hoje eu estou aqui no Foi Câmera, que é um podcast que é feito pelos alunos. E hoje estamos aqui com o Leonardo Edin. Como é que vai? Muito prazer estar aqui, Maria. Tem alguma coisa a dizer antes da gente começar? Tenho a agradecer vocês pelo convite, maravilhosa iniciativa aqui. Não conhecia, vim conhecer aqui pela primeira vez agora. Já tomei um excelente café da manhã. Então, acho que vocês conseguem aqui reunir tudo da indústria criativa no mesmo prédio. Eu vim experimentando desde a dança e gastronomia e agora a gente está aqui no audiovisual. Queria agradecer muito e dizer que a gente está aqui para apoiar vocês, para potencializar essa iniciativa. Então, gente, a gente faz vários podcasts. Ele é dois convidados, tem vários outros. A gente faz podcast com profissionais, com artistas e várias outras novidades. Então, já aproveita, curte o episódio, se inscreva no canal, ativa o sininho para não perder os próximos podcasts, porque aqui vem muita conversa boa. Então, como é que foi o início da sua carreira? Olha, o início mesmo foi quando eu tinha ali em torno de 12 anos que eu comecei a trabalhar com meu tio, que era fotógrafo de moda, fotógrafo estilo de moda. E ele começou a me levar para trabalhar com ele como assistente. E eu sempre gostei muito de fotografia. E na época era fotografia com negativo, né? E eu comecei a trabalhar muito com ele, cada vez mais, e cada vez fui evoluindo, aprendendo mais ali. Comecei carregando o tripé, carregando luz e tal. Depois comecei a fazer iluminação, tirar algumas fotos. E a partir daí o bichinho da arte me pegou, né? Primeiro na fotografia estilo e depois no audiovisual. Eu fui fazer engenharia, né? Eu sou engenheiro formado com pós em administração. Mas desde a época da faculdade eu comecei a trabalhar já com o audiovisual, fazendo alguns mini documentários, de novo, primeiro com fotografia, registrando algumas viagens, algumas histórias interessantes que eu conhecia, porque também, por outro lado, eu sempre gostei muito de viajar, né, fazer viagens não óbvias, né, viagens mesmo na nossa cidade aqui. Tem muita coisa que a gente não conhece. Então, não são os pontos turísticos, são os pontos do cidadão, né, do povo. Vamos entender quem somos. Eu comecei, obviamente, fui crescendo e fui começando a viajar. Então, eu pegava ônibus primeiro para outros municípios, depois comecei a viajar o Brasil todo. E aí peguei uma maquininha fotográfica e comecei a registrar com o meu olhar, né, principalmente as pessoas, né, que são para mim o meu objeto de interesse. São as pessoas, quem somos nós, né? Quem é esse mundo esse mundão que é o Brasil que a gente vive. E aí abri uma empresa, né, depois de um tempo, já em 96, abri uma empresa que era para gerar conteúdos para marcas e para jornais e revistas, né, para a imprensa. Então eu saía em algumas viagens para registrar locais interessantes, né, comunidades interessantes, enfim, histórias interessantes, e trazia junto com o meu sócio, que estava se formando jornalista. Eu fazia as fotos, ele fazia o texto e a gente vendia essas matérias. Naquele momento, para poder viajar, né, eu vendia essas matérias para viabilizar essas viagens todas e acabei viajando a América do Sul toda, né? De novo, não nos pontos, passava pelos pontos turísticos também, mas para entender a América do Sul profunda, né? De novo, quem somos nós. E numa dessas viagens, um patrocinador me deu uma câmera. Eu acho que foi a primeira câmera digital, né? Era beta, tinha a câmera beta, que era uma câmera gigante com fita, que era impossível a gente levar para essas viagens, nem tinha essa câmera, a gente não tinha. E saiu uma Sony 3CCD. Era uma câmerazinha desse tamaninho, assim, um retângulo, com uma fitinha assim, nem sei se vocês conhecem essa fitinha mini DV.
E a partir dali eu evoluí para o audiovisual. Levei a câmera, fiz muitas imagens, né, e tal, mas continuei com essa mesma lógica. Só que aí, imagens em movimento. E aí foi evoluindo até que o primeiro documentário, aí já como Urca Filmes, que foi a transição para Urca Filmes, que foi em 2002, foi Em Busca dos Dinossauros, que foi um documentário que a gente fez sobre a pesquisa paleontológica do Museu Nacional, que ninguém sabia até então que o Museu Nacional pesquisava dinossauros, né? Tinha uma pesquisa profunda, uma pesquisa paleontológica. E eles tinham achado um fóssil na Ilha do Cajual, lá no Maranhão, lá em cima. E a gente fez um documentário sobre essa jornada, né, da pesquisa científica no Brasil, que até hoje, né, é tão difícil, né? O Museu Nacional até hoje não é tão reconhecido pelo nosso povo. Então, de lá para cá, vim fazendo muitos filmes, muitos documentários, ficção, e estamos aqui hoje no podcast. É importante, né, a gente tentar entender direito o local que a gente viveu, que a gente nasceu e tudo. E tentar conhecer quem nós realmente somos, antes de querer conhecer outras pessoas, como você mesmo disse. Então, qual foi o trabalho que mais te marcou? Nossa, só pergunta difícil, gente. Assim, tem vários. Esse do Dinossauros foi um trabalho que me marcou bastante, né? Inclusive como cineasta, porque foi um trabalho que eu fiz acho que ali eu fiz uma transição para ser um cineasta de fato, né? Que foi um documentário que eu desenhei desde o início até o fim, fiz uma das câmeras, né? Eu era o menos profissional na equipe nesse sentido, menos especializado. Eu levei uma câmera, aí já era uma Sony, esqueci, era uma câmera aí sim, um pouquinho maior já, com 3CCD, com uma lente melhor e tal, mas era uma câmera para mim de making off, que acabou sendo a câmera que tinha um melhor olhar com isso que você falou. Tinha um olhar para conhecer a gente, um olhar que não era de telecurso segundo grau, não era um olhar didático. Vamos entender o que é essa pedra, essa rocha. Era um olhar de quase que investigativo e curioso para entender o que tem a ver o dinossauro que tem milhões de anos ali com aquela população que está ali no entorno. Que eu costumava brincar, a gente foi buscar os nossos dinossauros no meio do caminho. A gente foi buscar a pesquisa paleontológica, mas achamos no caminho os nossos dinossauros. Então esse foi um trabalho que me marcou bastante. A gente fez um outro documentário que chama Queima-Roupa, que é sobre os 20 anos da chacina de Vigário Geral. Aí já é um tema muito mais denso, pesado e tal, mas que também me marcou porque a gente trouxe à tona muitas informações, deu voz, conseguiu dar um caminho de voz a algumas pessoas e tal, e trazer esse tema para ser refletido. Porque eu criei a Urca, e quando a gente fundou a Urca, o objetivo principal era a gente conseguir comunicar, era a gente conseguir informar a sociedade para que a reflexão fosse algo perene dentro da sociedade. Que a gente pudesse levar informações de qualidade para debates de qualidade. Tá? Então a Queima-Roupa foi muito importante. O Amazônia Groove é um outro documentário também que foi super importante, foi super marcante para mim. Esse traz a música da Amazônia, né? Focada mais no Pará, são os artistas da Amazônia. Então, um documentário super divertido, super musical, obviamente. Fala da natureza não como plantas e flores, mas a natureza, todos nós, né? Como é que o ser humano convive com a natureza ali e como as lendas, a fé e a arte convivem naquele ecossistema. E aí, claro,
dois filmes de ficção super importantes para mim. Um foi o Tropa de Elite 2, que eu fiz como produtor executivo, que eu acho que é um divisor de águas, né, no cinema brasileiro. Você tem ali Cidade de Deus, tem Central do Brasil, tem Tropa de Elite 2, que foi o que eu fiz, eu não fiz um. E o Nosso Sonho, que foi o filme mais recente, né, de 2023, que é a história do Claudinho Bochecha, que eu me emociono toda vez que eu vejo. Eu já vi 50 vezes o filme, eu me emociono. Eu posso ficar aqui falando de todas as produções que eu fiz, porque todas elas têm um propósito. Não tem nenhuma produção que a gente fez, seja documentário, seja ficção, curta, longa-metragem, que não tenha um propósito, que não tenha um objetivo muito profundo e denso que eu poderia reunir nisso que eu falei do início, da gente se conhecer melhor, da gente entender quem a gente é, para aí sim a gente poder mudar esse mundo para um mundo melhor. Qual o papel da Rio Filmes nesse ecossistema que você citou todo? A Rio Filme está fazendo 33 anos esse ano. A Rio Filme é do final de 1992, e ela veio ocupar um lugar que ficou vago depois que a Embrafilme foi extinta. Em 1990, com o governo Collor. O governo Collor extinguiu a Embrafilme, que era a empresa brasileira, né, de cinema, que apoiava o cinema brasileiro à época. Então, em 90, a Embrafilme foi extinta, a Rio Filme surgiu no final de 92 e ocupou esse lugar. Então, são 33 anos de desenvolvimento do cinema brasileiro. É Rio Filme, é uma empresa pública da cidade do Rio de Janeiro, mas no fim das contas, durante muito tempo, durante décadas, desenvolveu o cinema brasileiro. Há pouco tempo, há 10 anos, pouco menos de 10 anos, surgiu a segunda empresa pública, que é a SPCine, da cidade de São Paulo. Até então era só a Rio Filme. E o que a Rio Filme fez? A Rio Filme nasce como uma distribuidora. Na época ainda, aquelas latas de negativo, 5, 7 latas de negativo, tendo que se deslocar para as salas de cinema. Era um outro momento, né, da distribuição do cinema no Brasil. Ela surge como distribuidora. Tá? E aí, com a evolução tecnológica, né, e com a evolução do próprio mercado, ela se torna, eu posso dizer, quase que como uma agência, né, um hub de apoio, investimentos e desenvolvimento da indústria audiovisual aí na cidade do Rio de Janeiro. Então a gente vai desde formação e capacitação até a distribuição e salas, né, de cinema, como Nova Brasília, aqui do Wellington, que é um equipamento nosso. Toda essa cadeia produtiva, ela é de responsabilidade da Rio Filme, tanto no ponto de vista do desenho, da estruturação e também dos investimentos. Então ela tem os números de 2024, a gente chega a 90% dos ingressos vendidos na sala de cinema para filmes brasileiros são de filmes cariocas. Então, a Rio Filme constrói isso ao longo do tempo, junto com as empresas produtoras, junto com as distribuidoras e tal, constrói um ecossistema muito consistente no Rio de Janeiro. E um outro dado interessante, que é o outro lado da moeda, é que o carioca assiste muito mais filme brasileiro do que a média no Brasil. Então, esse trabalho de 33 anos, ele gerou grandes projetos que o brasileiro adora ver e grandes consumidores de cinema brasileiro, que é o carioca que adora ver filme brasileiro. Então eu tenho muito orgulho de estar ali. E tem um último item também desse tripé,
que é a cidade como locação. Né? Hoje, a gente, aliás, ninguém sabe dessa informação ainda, vocês são os primeiros a saber, a gente bateu o recorde de número de diárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro. Já tínhamos batido um recorde ano passado, agora batemos de novo o recorde. Então são quase já passamos de 9 mil diárias autorizadas na cidade do Rio de Janeiro. Aí deve estar em 28 sets de filmagem acontecendo em paralelo só na cidade. E isso a gente quer bater mais recorde para frente, a gente quer cada vez a cidade sendo mais palco, né, desse audiovisual. Nossa, é um número muito grande, né? É. E 2 recordes seguidos é bastante coisa. Então, é um trabalho de 33 anos muito eficaz, pelo que deu a entender. Com certeza. Graças a Deus. É investimento certeiro. Como a Rio Filmes ultimamente anda apoiando, tenta apoiar novos talentos ou produtoras independentes? A Rio Filme tem algumas linhas, né, de atuação. Em relação a gente só apoia produtoras independentes. Tá? Todo o investimento da Rio Filme é na produção independente. Isso é uma política, né, da cidade do Rio de Janeiro, que é desenvolver a produção independente. Claro que muitos projetos em parceria com grandes grupos, né, seja grandes distribuidores, televisões, plataformas de streaming e tal, mas o investimento é em produtoras independentes. E os novos entrantes, sejam eles realizadores ou produtoras, ou enfim, a gente apoia desde da formação, inclusive com grandes parcerias, e a gente quer que aqui seja mais uma fonte de parceria para potencializar já essas iniciativas. E nas nossas linhas de investimento, a gente tem várias linhas que são para primeiros filmes, são para novos realizadores, filmes de baixo orçamento, por exemplo. A gente tem toda a parte de apoio a cineclubes, a eventos e mostras, a própria capacitação, como eu já falei. Então, a gente tem linhas específicas para essa entrada no nosso mercado. E a gente coordena essa entrada com capacitação, né? Porque a gente entende que a produção audiovisual é uma produção industrial. Mesmo um curta-metragem tem uma lógica industrial, é muita gente que tem que trabalhar. Mesmo que você, como realizadora, faça 3, 4, 5 funções, você ainda precisa de muita coisa. Você precisa de comida para as pessoas, você precisa de transporte, você precisa de equipamento, você precisa da locação, você precisa de luzes, do clima ajudar. Então, nenhuma produção audiovisual é uma produção simples. Então, a gente entende que precisa de uma cadeia produtiva consistente e precisa de capacitação para essa gente toda. Então, a gente alia investimento, a formação e a multiplicação dessa formação. Porque a gente também tem programas que incluem, seja estagiários ou novos entrantes em produções já de produtoras estabelecidas. Então, toda essa conexão, eu arrisco dizer que o que eu quero fazer é conexões, né? Mais do que criar alguma coisa do zero, é fazer essas conexões. Tem tanta iniciativa boa no Rio de Janeiro que, se você conectar, já potencializa. Né, que tem gente... Hoje em dia, o audiovisual está bem mais acessível para as pessoas por conta da tecnologia, né, do celular e tudo. Mas ainda assim, não é todo mundo que consegue fazer. Tem que ter criatividade, tem que ter, né, toda essa trajetória que você está falando aí mesmo. Que ou você consegue, ou você tem um apoio e tem capacitação, ou você não consegue fazer. De acordo, concordo, super.
O que a Rio Filmes tem tentado fazer para levar esses projetos para todo lugar do Rio de Janeiro, seja áreas mais rurais, mais isoladas, ou até mesmo áreas mais periféricas, como uma favela, aqui mesmo, no Complexo? Ótima pergunta. O prefeito Eduardo Paes tem uma estratégia de desenvolvimento da cidade que a gente inclui nos nossos editais com pontuações extras para quem é das APs 345, né? Ou seja, que são lugares que ainda não estão tão desenvolvidos no audiovisual como, por exemplo, a Zona Sul da cidade. Em paralelo, a Rio Filme tem alguns projetos de apoio ao cinema das favelas, ao cinema das periferias, que começa com capacitação e formação, mas o que a gente está fazendo agora é o segundo grande desafio disso, a partir do momento que capacita, forma as pessoas, é entender como gera renda a partir do audiovisual. Ou seja, se por um lado hoje ficou mais acessível, não é mais fácil, mais acessível, né? Você conseguir, hoje com um celular você consegue fazer alguma coisa que pode ser relevante, né? Por outro lado, todo mundo consegue, né? Ou seja, o acesso, entrou muita gente como produtor de conteúdo, né? Criador de conteúdo. O grande desafio é saber como isso se rentabiliza. Então a gente agora está trabalhando num projeto que chama Filmae, que é para potencializar as iniciativas já existentes nas favelas e aí não só na capacitação, mas também na produção de produtos culturais, audiovisuais no caso. Inclusive dentro da própria comunidade. Então é conectar o turismo que tem na comunidade. A gente vai trazer a Embratur para falar um pouco para esses alunos, para essas pessoas que estão interessadas, como é que a comunidade pode gerar mais turismo? Como é que esse turismo, como é que você desenha uma rota cinematográfica? Já foi filmado algum filme aqui? Onde é que foi filmado? Vamos colocar a cena aqui. Vamos começar a fazer uma rota que hoje chama turismo de tela, né? Quando as pessoas vêm conhecer o território a partir da exposição do território em algum filme, alguma série, ou algum videocast desse, enfim. Então você faz essa rota cinematográfica e você filma os turistas vindo, por exemplo. Então você gera uma renda para aquelas pessoas que estão ali. Não só pelo turismo, o guia de turismo tradicional, mas esse guia, ele já filma, já faz um vídeo, como o nosso amigo ali está fazendo, e já entrega para o turista. Então a ideia é a gente conseguir gerar renda no próprio território. Para quem não quiser sair do território para trabalhar fora, poder trabalhar e gerar renda dentro de casa, porque a economia da favela é gigantesca. É só a gente conseguir, organizar isso, né, como num raciocínio de uma indústria interna ali, e dois, trazer todos esses atores para essa parceria. Ou seja, uma vendinha ou uma casa e vídeo que tem dentro da favela, eu quero que essa gente use equipe da própria favela para fazer, sei lá, sua rede social, sua propaganda, um conteúdo especial. Enfim, tem tanta coisa que pode se produzir, vocês sabem melhor do que eu. A questão é muito mais organizar e trazer todos esses atores para essa parceria. É por isso que eu falo que eu estou conectando mais do que inventando algo novo. E, por outro lado, trazer as plataformas, né? Seja Kawaii, seja YouTube, seja Instagram, para a gente tentar criar um modelo de monetização para esse conteúdo que seja especial. Ou seja, que a gente já comece a monetizar esse conteúdo
já na largada, né? Para poder ter renda, para poder ter receita de fato e, se Deus quiser, daqui a pouco isso ser sustentável. É interessante, né? É mais importante, você não está tentando dar você não está tentando tirar a pessoa para ver, mas também não está tentando levar diretamente. Está querendo que ela produza, porque ela produzindo, tanto ela quanto todas as pessoas daquela área vão conseguir ter acesso. Isso mesmo, exatamente. Perfeito. É uma opinião interessante, é um raciocínio muito interessante, né? Porque nem todo mundo pensa assim. Mas eu preciso de vocês para a gente desenvolver isso junto. Sim. Né? Até porque cada território vai ter suas características, Sim. suas vocações, suas potencialidades. Então, é para a gente desenvolver com o próprio território. Eu não vou falar para você o que tem que ser feito aqui. Você que vai me dizer o que tem que ser feito aqui e eu vou ajudar nessa organização. Qual o efeito que os streams podem ter sobre as salas de cinema? No Brasil, pelo menos. Mais uma ótima pergunta. Bom, os streamings, eles já tiveram um efeito, claro, de uma certa concorrência com as salas de cinema, né? Porque hoje você consegue assistir em casa filmes e séries, quase que uma infinidade, né, de filmes. Só que eu entendo que não é só o streaming que é um concorrente. E o streaming nem é, na minha opinião, o maior concorrente da sala de cinema. O próprio desenvolvimento tecnológico, as televisões, o som, né, a experiência que você consegue ter dentro de casa num custo muito mais acessível do que tinha antes, é um concorrente da sala de cinema. Que hoje você consegue ter uma televisão dessa em casa com um som razoável, muito melhor do que tinha antes. O outro ponto, que é o maior concorrente da sala de cinema, é a mudança de hábito da população. Muito influenciada pela pandemia, ou acelerada pela pandemia. Que as pessoas estão vendo conteúdos cada vez mais curtos, refletindo cada vez menos nesses conteúdos e sem conseguir se concentrar no que estão vendo. Tudo isso é completamente antagônico ao que é a sala de cinema, que é um lugar que você vai entrar numa caixa escura, silenciosa, que você vai se concentrar num conteúdo durante 1h30, 2 horas, e você vai fundo naquele conteúdo. Então as pessoas não estão conseguindo mais, e não são só os jovens, né? Os mais velhos também. Hoje a sociedade ela é muito imediatista. A questão da dopamina, né, que tem se falado muito, é o retorno, a recompensa rápida, a gente busca o tempo inteiro. E até eu, estou falando de mim também, que adoro cinema, sou cinéfilo, trabalho com cinema. Para mim hoje é muito mais difícil assistir um conteúdo longo do que era antes. Então, esse é o concorrente maior. O streaming, ele pode e deve ser usado a nosso favor. Porque com os streamings, sejam eles pagos ou gratuitos, como o caso do YouTube, enfim, eles podem ser canais de distribuição dos nossos conteúdos. Nem todo conteúdo precisa ir para a sala de cinema, né? E a gente pode escoar esse conteúdo através dos streamings. E a gente pode criar um novo público para o cinema brasileiro no streaming. Então, mais do que achar que o streaming é inimigo nosso por conta da sala de cinema, a gente tem que aproveitar esse canal de distribuição para atingir esse público que não está indo para a sala e dizer para esse público que o cinema brasileiro é bom. Seja ali com curta-metragem ou até com longa-metragem no streaming,
mas que a gente coloque todo mundo para assistir conteúdo brasileiro. E aí, quando lançar um filme brasileiro no cinema, as pessoas vão estar mais próximas do filme brasileiro, vão estar mais aderentes, vão estar mais amigas do cinema brasileiro. E aí vão começar a ir ao cinema. Mas eu acho, para resumir a minha resposta, o maior inimigo da sala de cinema é essa mudança de hábito da população mundial, não só do Brasil. Qual a sua opinião sobre a PL do audiovisual que foi aprovada recentemente na Câmara dos Deputados? Olha, todo projeto de lei ele é uma conjunção de astros, né? Tem uma conjunção de interesses ali que talvez a coisa mais difícil seja alinhar esses interesses. E hoje a gente tem uma questão muito importante que é a ascendência das big techs, das grandes empresas mundiais, sobre todos os países, né, no mundo, não só no Brasil. Hoje, os serviços que essas empresas prestam, na minha opinião, são serviços essenciais. Inclusive, deveriam estar regulados como serviços essenciais. Você imagina se o Google desliga a chave do Gmail, o que acontece com o mundo? Se a Amazon desliga a chave da AWS, o mundo para. Então, hoje, o maior desafio de todos, e aí eu entro na resposta, o maior desafio de todos é como a gente consegue conviver com empresas privadas tão poderosas que determinam como o mundo vai andar, inclusive a velocidade que o mundo vai se informar. Trazendo aqui para o nosso setor, a regulação dos streamings, ela é necessária porque exatamente pela diferença de poder econômico entre os players que estão nesse setor. Então, uma produtora independente, a minha empresa, por exemplo, ela negocia diretamente com a maior empresa do mundo, com as maiores empresas do mundo, que são a Amazon, Apple, a Alphabet, que é Google, que é YouTube, enfim. Hoje a gente não discute mais com as maiores empresas do audiovisual do cinema. São as maiores empresas do mundo. Então, quando isso acontece, a gente diz que precisa ter uma intervenção do Estado, né, do governo daquele país, porque é uma diferença muito grande na dominação de um setor. É uma questão de economia, de administração. Isso é inclusive uma iniciativa, eu vou chamar de liberal, né? Uma regulação, o objetivo dela é equilibrar as negociações, é equilibrar aquele setor. E é isso que a nossa regulação pretende. Tá? O projeto de lei que foi aprovado agora na Câmara e vai para o Senado, ele tem coisas boas e coisas não tão boas assim. Como todo projeto de lei vai acabar sendo. Ele tem um ponto muito forte, que é estabelecer as cotas de conteúdo para os streamings, né? Então, 10% do catálogo das plataformas deve ser de obras brasileiras e metade disso, pelo menos metade disso, de obras brasileiras independentes, aí sim o apoio à produção independente. A gente tem um item que chama proeminência, ou seja, essas obras estarem na linha de frente dos catálogos. Eu costumo comparar com o supermercado. Né? Se o seu produto não estiver na gôndola do supermercado, ele não vai ser vendido. Não adianta você ter o melhor produto de todos, que se estiver lá no estoque, ninguém vai comprar. Mesmo que a pessoa entre para comprar o seu produto, se ele não estiver ali, vai comprar um similar. Por isso existe a guerra das gôndolas no supermercado também. Um outro ponto importante foi o estabelecimento da Condecine Streaming, né, que é uma CID, que é uma taxa que é cobrada somente de quem participa dessa indústria, não é um imposto para o cidadão comum. Né? A minha empresa, cada vez que eu vou lançar um filme, eu pago o Condecine,
E essa Condecine, essa taxa, ela é arrecadada pelo governo federal para ser reinvestida no setor. Então, o fundo setorial do audiovisual, ele é alimentado, a principal fonte de receita dele é a Condecine, que ele investe em novos filmes, novas séries, que aí vão gerar novas Condecines, e aí você retroalimenta esse setor. E os streamings não estavam pagando o Condecine. Eles já estão aí há mais de 10 anos sem pagar absolutamente nenhuma taxa, né, para investir nesse setor, para fazer essa renovação, para investir nos novos entrantes, para investir na produção independente, para investir na produção brasileira, né? Então, esses são os pontos positivos. E aí tem detalhes em quem arrecada quanto, quem vai pagar quanto e tal, que aí são questões, né? Tudo que tem no projeto de lei que de alguma forma não prioriza a produção independente, eu sou contra. A regulação deve priorizar a produção independente. Produção brasileira independente, que é quem precisa de ajuda do Estado brasileiro, né? Os grandes players, eles já estão aí, né? Agora, a produção brasileira independente, que é quem vai trazer toda essa diversidade de conteúdo, essa diversidade de temas, e no fim das contas, vai mostrar o Brasil real, o retrato real do Brasil, que aí traz todas essas pecinhas do quebra-cabeça desse país continental que a gente tem, é a produção brasileira. Então a gente ainda tem um trabalho ali no Senado para ajustar algumas coisas, mas eu já entendo que é um projeto de lei muito mais avançado do que a gente tinha ali no passado. E vai virar o jogo aí, se a gente aprovar, a partir do ano que vem a gente vai ter um respiro aí, ter novas oportunidades de distribuição dos nossos conteúdos. E é bom, né, sempre apoiar o cinema brasileiro, mas não só o cinema brasileiro independente. Seja no cinema, ou seja com filme, com série, ou até mesmo em música, em tudo. Perfeito. Que eu acho que às vezes as pessoas mais independentes, elas são as que têm mais criatividade. Porque se elas estão ali pra luta, não é à toa. Se elas estão ali enfrentando dificuldades, não é à toa. Elas têm determinação e junto dessa determinação tem a criatividade, tem a experiência que vai render mais e mais conteúdo. Você tem total razão, é isso mesmo. Por isso a produção independente precisa ser fomentada e priorizada, sim. É dali que vem as histórias reais, ali que vem as boas histórias, que inclusive os grandes players, as grandes distribuidoras têm que se aproveitar disso para lançar lá na frente grandes filmes, grandes séries. Então, nosso tempo já está acabando, infelizmente. Infelizmente. Mas foi um prazer ter você aqui. Foi isso, gente. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder mais episódios, porque essa conversa aqui foi muito boa, por mais curta que tenha sido. Mas foi boa. Espero voltar logo aqui, então, para a gente fazer um outro. Obrigado, Maria. Obrigado, pessoal.